Olá, saudações para você. Meu nome é Heron Bonfim, eu sou cardiologista, trabalho com cardiologia do esporte e com cardiologia preventiva. E nós estamos aqui no canal, no podcast do Cuidados do Envelhecimento. Esse é um canal que a gente fala de como chegar bem, né, à terceira idade, de como envelhecer bem. E aqui a gente vai falar sobre várias coisas. Nós vamos falar sobre cuidados biológicos, nós vamos falar sobre meio ambiente, a gente vai falar sobre atividade física, né, e vários outros assuntos, né, para que a gente tenha uma qualidade de vida adequada na terceira idade. E hoje eu trouxe aqui uma profissional que eu gosto muito, sou fã dela de carteirinha, acho uma profissional fora do comum, uma fera do movimento, né? Uma pessoa que tem uma formação bacana, uma das poucas pessoas, umas poucas profissionais de educação física que foram fazer uma pós-graduação em saúde, ou seja, para entrar no mercado de saúde. E como a gente falou no primeiro episódio desse podcast, a gente está querendo trazer um conceito do coach de vida, e ela é a pessoa que tem a condição de fazer isso, porque ela está todos os dias com os alunos dela e com essa visão de saúde, né? Vou passar a palavra para a Tainara, ela acaba de se apresentar, né? E vai falar um pouquinho do trabalho dela. Primeiro, obrigada pelo elogio, para mim é uma honra estar aqui hoje. Sou também um profissional de saúde, sou educadora física, com muito orgulho da minha profissão. Como você mesmo disse, a gente tem um papel muito importante no estilo de vida, né, das pessoas. Porque o médico, eles vêm uma vez por mês, e olha lá, inclusive eles fogem. Às vezes uma vez por ano, e olha lá, né? Mas a gente pode sim fazer um papel de prevenção e promoção de saúde muito incrível, assim. Então, acredito muito nesse propósito. E vamos lá, vamos falar de saúde. Pois é. Tainara, assim, para quem me conhece no consultório, você me conhece também, né? Eu acho que a coisa que eu mais falo para todos os pacientes que entram né, no meu consultório é atividade física, né? Atividade física, sem dúvida, eu considero, né, na nossa bagagem que a gente precisa ter, né, na nossa viagem do envelhecimento. Eu falo aqui porque eu comparo sempre o envelhecimento a uma viagem, né? Uhum. Então, para fazer qualquer viagem, né, para ir ali para Domingos Martins ou uma cidade próxima por aqui, a gente se prepara, a gente vê uma bagagem, a gente vê se está frio, a gente vai levar dinheiro, e a gente não faz isso com as nossas vidas, sabendo que a gente vai envelhecer. Uhum. E a única forma de não envelhecer é morrer jovem, e ninguém quer isso. As pessoas querem viver, e aliás, as pessoas agora estão querendo viver cada vez mais. E eu, particularmente, considero o exercício físico a bagagem mais importante nessa nossa mala aí que a gente tem que colocar, é o item mais importante da nossa bagagem para a gente chegar bem, né, à terceira idade. É um pilar muito importante, né? Eu brinco que para você colocar uma pessoa para poder se alimentar bem, o gatilho principal é o exercício físico. Eu acho que tudo começa dali, sabe? É onde a pessoa começa o start. É o início lá, realmente. Ela está começando a arrumar a bagagem, querendo entender para poder chegar lá e desfrutar dos benefícios disso tudo, né? Então, o exercício físico é, sim, o pilar. Agora, o grande problema é por que as pessoas não fazem, né? Esse é um mistério. Uma coisa que eu falei aqui também no primeiro episódio, e que talvez se aplique bem aí essa questão do exercício, é que as pessoas não se veem envelhecidas. As pessoas não se veem velhas. Uhum. Né? Lembrei aqui de um aplicativozinho que alguma dessas, não sei se foi o Instagram ou o Facebook que lançou, onde fazia você já na terceira idade e tal. E aquilo chamou a atenção de muitas pessoas sobre o envelhecimento. Na época eu até fiz uma publicação minha na página da clínica e me coloquei com 80 anos, e então aquilo chama atenção. Uhum. E as pessoas não se veem envelhecidas. Então as pessoas não se veem, não conseguem enxergar que elas vão precisar disso no futuro, né? Uhum. Embora saibam que aquilo seja extremamente importante para a saúde delas, né? Uhum. É plantar hoje para colher lá na frente. E, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa dimensão, né?
pelo simples fato de você conseguir sentar no vaso e levantar com autonomia, sabe assim? Daqui a 30, 40 anos, isso vai pesar, sabe? Você ter disposição para poder brincar com seu neto, sabe? Você ter disposição para poder viajar, fazer uma viagem, sabe? Você está com 70 anos, você já não tem mais nada para fazer. É hora de você viajar, de você curtir. Você não tem autonomia para isso, você não tem saúde para isso, você não tem disposição, você não tem nada. Então, é o que você fala, realmente é engraçado porque, assim, eu ainda acho que as pessoas, elas não vivem o hoje por essa questão da ansiedade que a gente está falando, mas, ao mesmo tempo, fica muito... Não valoriza aquele futuro que a gente pode ter. Parece que está todo mundo meio perdido nesse tempo, sabe? Não é nem agora e também não olha no futuro, está aí indo, deixando a vida levar. E não tem essa autorresponsabilidade sobre isso. Porque é aquela história que a gente falou, né? O básico, ele funciona muito. E as pessoas não estão fazendo o básico, que é se alimentar de uma forma mais saudável, quer dormir bem, quer fazer o mínimo de atividade física por semana. Nós estamos falando do mínimo, sabe? Então, é triste. E, assim, o mínimo... É o quê? 300 minutos, vamos dizer? Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que seria em torno de 300 minutos de exercício aeróbico moderado por semana, ou 150 minutos de exercício intenso, e no mínimo 2 treinos de força por semana. Olha isso. Está longe da realidade da maioria, sabe? Como que pode? Então, esse nível de consciência a gente precisa trazer para as pessoas para ter, sim, um envelhecimento saudável, porque é muito triste você com 70, 80 anos tá dependente, assim, tá sofrendo, sabe, tá morrendo. Aquela história que a gente estava falando da dor, né? Se a gente for pontuar aqui várias dores, às vezes a pessoa assusta e toma uma certa dimensão. Acho que a gente podia falar de algumas dores, sabia? Sim, E eu vou começar por uma dor que foi agora, que trouxe um sofrimento para todo mundo, o mundo inteiro. O mundo todo viveu isso, que foi a Covid. E a Covid, a gente conseguiu enxergar que as pessoas que eram menos ativas morreram mais. Sofreram mais, sem dúvida. Tiveram maior dificuldade de recuperação. Na semana passada, a nutricionista Rivane chamou atenção aqui sobre o fato de uma mudança que acontece, que é a sarcopenia, né, e a obesidade sarcopênica, a perda de massa muscular, e que essas pessoas tiveram muito mais dificuldade de sair do respirador, tiveram uma mortalidade muito maior. Então, isso é uma dor hoje. A gente está vendo assim, muitas pesquisas saindo desde o meio da pandemia até agora, mostrando que as pessoas, em função disso, querem buscar mais saúde. Agora, uma coisa que também chamei a atenção aqui, e que acho que difícil, né, para todo mundo, é que a gente tem um monte de informação, e é muita informação maluca, né? A gente até se perde, né? Não sabe. Como é que a gente sai disso na atividade física, para promover atividade física? Eu acho que, assim, igual você está falando, assim, da sarcopenia, as pessoas não têm dimensão, assim, que o seu próprio corpo vai consumir seu músculo daqui a alguns anos. Isso vai ser fisiológico, né? Você vai perder massa muscular. Então, você tem que construir a massa muscular hoje. Você não faz um treino de força, você não vai para academia para ficar só com uma bunda dura, uma perna definida, sabe? Isso é muito pequeno para fazer você agir. Olha a dimensão que um músculo tem, sabe? De te tirar de um quadro... É o quê? De uma pessoa internada, sabe? Então, assim, o músculo do seu corpo, ele te sustenta de uma forma muito mais grandiosa do que um tônus físico, assim, né? Estético, vamos dizer assim. Então, as pessoas precisam entender que a massa muscular, ela vai além disso, além da funcionalidade e autonomia, né, doutor? Porque hoje em dia as pessoas não conseguem agachar, elas não conseguem agachar e levantar, elas não conseguem puxar ou empurrar algo com uma certa, não vou dizer facilidade, mas é o mínimo de autonomia mesmo. E aí a Covid vem, mostra isso, porque o que teve de pessoas com dor articular, dor no corpo pós-Covid é absurdo.
E as pessoas que estavam bem mais preparadas, sem dúvida, saíram melhor nessa situação. Essa questão em relação à estética da atividade física é um negócio que me intriga demais, sabe? Porque assim, eu mesmo treino, tenho um corpo que é legal, busco isso, porque querendo ou não, isso me motiva, né? Por mais que eu tenha toda essa dimensão, esse conhecimento, mas é um negócio que pesa, porque nós estamos falando de autoestima. Isso aí, isso é bem-estar, né? É bem-estar demais. Como que isso mexe com as pessoas? E é uma outra coisa que a gente vai falar, é uma outra dor, né? Porque assim, a autoestima ela vai além do que você está olhando no espelho, né? A autoestima tem um poder no seu estilo de vida absurdo. É como que você se enxerga muito além do físico, né? Exatamente. E aí é onde a gente entra naquela história até mesmo da ansiedade, das pessoas depressivas. Isso está diretamente ligado à autoestima. Então a atividade física está aí com um poder gigante em relação a isso. Eu sou apaixonada, né? Igual você falou assim, da pós. Quando eu fui fazer essa pós-graduação, eu me identifiquei tanto, porque assim, eu sempre soube da importância da atividade física, do exercício físico na vida das pessoas e de nós profissionais da saúde na vida deles, né? Como educadores mesmo. E na pós, eu vi que eu não estava sozinha, entendeu? Eu estou na mesma classe que o médico, eu estou na mesma classe do que o psicólogo, eu estou na mesma classe de todos esses profissionais para promover saúde. Então, assim, as pessoas precisam entender que o exercício físico, o ganho de massa muscular, a perda de gordura, o controle, né, o manejamento do estresse é extremamente importante e a atividade física é o pilar. É o pilar, para mim, é remédio, assim. Não sei se a palavra. Exercício físico é remédio? É mais do que remédio, né? É mais do que remédio. A gente falou aqui agora há pouco das duas filhas de Esculápio, né? O Deus, o pai da medicina, Deus da medicina. E que uma delas era a Igeia e a outra a Panaceia, ou seja, a Panaceia que cuida dos remédios, né? E a Igeia que cuida da higiene, do estilo de vida, da qualidade de vida, né? Então, e aí a atividade física está aí. Eu queria até que passasse uma lâmina aqui que a gente trouxe, né? Foi aquilo que a gente falou, né? Sobre as causas de morte no mundo inteiro. O Brasil não está diferente, porque a primeira causa de morte do mundo são as doenças do aparelho circulatório. A gente, qual cardiologista que não fala, né? O paciente vai caminhar, vai fazer exercício, né? Mas uma coisa que passa despercebido quase, né, para o pessoal na segunda causa de morte, né, que são as neoplasias, e que o exercício tem um impacto gigantesco sobre câncer, né? O quanto o câncer o quanto o exercício é capaz de reduzir vários tipos de câncer. Todos os tratamentos que a gente estudou lá, todos, o exercício físico era... E assim, o básico, não tem assim muito mistério para esses tipos de doenças, não tem. É fazer o básico, né? É o simples que funciona ali. Exatamente. Passa a próxima para a gente ver, né? E aquilo que a gente falou assim, olha, das causas de morte, mais da metade está relacionada a esse tipo de vida, né? Então, assim, e aí, a profissão de vocês é estilo de vida, né? Então, por isso que eu acho muito de ter isso, né, dentro dessa equipe, uma equipe que vai cuidar, né, de uma pessoa, e dentro desse conceito de ter um coach de vida, a pessoa que está do lado da pessoa, que vai encontrar mais vezes ao longo da semana, o profissional de educação física. Exatamente. Né? E aquilo que a gente estava falando, é trabalhar muito o comportamento da pessoa, porque às vezes, assim, beleza, a série de treino lá, ok, tem a série de treino, faz agachamento, faz uma remada. O professor de educação física, isso é detalhe perto do que ele tem que fazer com a pessoa, né? Exatamente. Ele tem que mudar realmente a mentalidade dele. Ele foi treinar, mas ele dormiu bem? Né? O que ele vai almoçar? Sabe, ele está bebendo água? Sabe, essas coisas assim, são coisas relacionadas ao estilo de vida. E, às vezes, a pessoa é realmente educar. Não é à toa que nós nos chamamos de educadores físicos, né? Exatamente. Me lembro você puxando minha orelha lá, né? Porque eu chegava com pouca água, eu tinha bebido pouca água, durmo pouco, variavelmente. Você tem que melhorar o seu sono, tem que melhorar a sua respiração. Mas tem que ser, né?
né? Eu também me cobro, né? Porque por mais que a gente seja profissional da saúde, se a gente não tomar cuidado, a gente entra aí nesse piloto automático também. Trabalha demais, come qualquer coisa, não se educa, não desacelera. Isso talvez seja uma coisa desse mundo moderno, que tem sem trazido, dúvida, inclusive, uma ansiedade muito grande, né? E no meio de toda essa questão da Covid, a Covid foi uma doença que mudou, né? A gente viu aí uma publicação de estudo recente que ela mudou a estrutura cerebral, aumentando o risco de ansiedade, né? Inclusive de perda de memória, e que um dos fatores prognósticos para isso era a aptidão física prévia, né? Então, ter uma boa aptidão física melhorava esse prognóstico. Então, exercício eu sou sempre fã. na prevenção, né? Se eu pudesse escrever na minha testa assim, faça um exercício físico, pelo amor de Deus, eu faria, porque é realmente querer fazer o bem e cuidar, né? E eu acho que o exercício físico está aí para isso. Esse é o nosso nome, né? Cuidar. Eu falo para os meus alunos, aqui você não treina, aqui você é cuidado, tá? Porque eu não quero só te prescrever o treino, apesar de ser muito enjoada com o movimento das pessoas. Você viu que eu falei, né? Que ela tem um olhar diferenciado. Eu sou assim, enjoada. Eles são cuidados mesmo, assim, em relação a todo o estilo de vida dele. Tá aí, né? Uma das maiores causas de morte. 50% estilo de vida inadequado. Então, isso e muda, né? Sabe, alimentação é câncer, doença cardiovascular é câncer. Aí tá, o que é um estilo de vida inadequado? Então, acho que basicamente do que o mundo moderno nos trouxe, né? Então, primeiro, sedentarismo. Que é o que eu... Né? Passa a próxima lâmina, deixa eu ver se é nela. Que é isso aí, eu deixei esse site, eu consegui colocar, a gente fez uma ferramenta aqui, na verdade a gente trouxe essa ferramenta de um outro site, de uma publicação estrangeira. Aqui está, nessa ferramenta, tudo que o sedentarismo faz com o corpo, nos vários sistemas. Então, você vai olhar, tem o cérebro, efeito psicológico, o coração, câncer, nos ossos. Então, você consegue ver qual o impacto que ele tem na saúde, no corpo inteiro. Será que as pessoas têm dimensão? E eu mostro isso todos os dias, se a pessoa está lá na consulta, né, eu coloco isso, né, levo isso para eles, para que eles possam enxergar o impacto que a atividade física tem na vida deles. E falar isso, mas eu falo uma vez, duas, quando muito 3 vezes no ano. E o resto do ano? Né, como é que ele fica? Né, então, esse impacto do sedentarismo e romper essa barreira, a gente sabe que é difícil, né? É difícil, é muito difícil. Você precisa de uma motivação muito grande. Muito grande. E aí tem todo um cuidado que você tem que ter com o sedentário, sabe? Porque não pode ser muito doloroso, porque já é difícil, sabe? Não é fácil, você não tá ali sentado no sofá todos os dias e aí você tem que ir começar um novo estilo. É desagradável, porque às vezes o próprio ambiente da academia é desagradável, sabe? O exercício é muito desconfortável porque você não tem autonomia ali, você não tem mobilidade, você não sabe fazer o movimento. Então, assim, é muito desconfortável para as pessoas, né? Então, para elas saírem do sedentarismo, tem que ter um nível de consciência muito grande e essa motivação que geralmente a pessoa vai casar, ou a pessoa está morrendo, ou ela está com muita dor, ou ela tem alguma coisa pontual. Nunca é porque, não, vou treinar para cuidar do meu estilo de vida. É difícil isso acontecer. Então, para um sedentário, é realmente complicado. Geralmente, a equipe multidisciplinar é o melhor caminho para isso, né? Às vezes, a pessoa tem que fazer um tratamento mais psicológico, tem que ir num médico para ver como é que tá. Porque também, às vezes, a gente faz até um trabalho psicológico, tem até o profissional que motiva, mas as taxas estão todas alteradas, os hormônios estão todos bagunçados, a pessoa não tem disposição para ir, ela não tem energia. E às vezes o médico, né, ajusta algumas coisas que podem ajudar também. Então a equipe multidisciplinar faz toda a diferença para que realmente a pessoa rompa essa barreira do sedentarismo. Mas assim, eu brinco que é um caminho sem volta. Quando a pessoa ela sai do sedentarismo e ela desfruta dos benefícios do exercício físico, assim, realmente, dificilmente ela vai sentar de novo, assim, só se acontecer alguma coisa. Porque teve uma vez nessa pós que eles colocaram um artigo
Tava assim, sitting is the smoking do passado. Tipo assim, o ficar sentado hoje é o fumar de anos atrás, do passado, entendeu? Porque assim, hoje, o que a galera achava lindo ficar lá fumando, né? Todo mundo fumava, era uma coisa. Hoje tá lindo você ficar sentado, trabalhando igual um louco, produzindo, fazendo acontecer e não se movimentar. Então, o ficar sentado, ele é extremamente prejudicial para a sua saúde. Você não se movimenta, você é sedentário. Às vezes a pessoa ela vai na academia 2 vezes na semana, doutor, mas ela fica sentada o dia inteiro. Ela ainda é sedentária, entendeu? Exatamente, né? A gente fala assim, para deixar de ser sedentário é até bem fácil, né? Tem aquele dado, se você fizer 10 mil passos por dia, você já deixou de ser sedentário. Exatamente. E tem uma publicação até bem antiga aqui do professor Victor Fröhlicher, né, que é um cardiologista do esporte americano, e que ele mostra que sair do sedentarismo, né, quando a gente fala em fator de risco para doenças do coração, né, que são os 4 grandes fatores, o diabetes, a pressão alta, o colesterol e o tabagismo, a gente conseguindo controlar os 4, a gente consegue reduzir o risco cardiovascular em 2 vezes. E nessa publicação dele, ele mostra que simplesmente sair do sedentarismo reduz o risco cardiovascular em 5 vezes. Olha isso. Olha o poder que o exercício físico tem. É absurdo. Então, o que realmente eu acho que falta a informação adequada, né? Não sei, acho que as pessoas não têm dimensão, sabia? Da importância do exercício físico no envelhecimento. Porque a gente está falando hoje, essa conta não chega hoje pra galera. Sim. Não vai chegar hoje, entendeu? É daqui a alguns anos. A conta sempre vem né? Tem essas frases motivacionais que rodam no Instagram e que ele fala, assim, olha, por que um mau hábito ou um bom hábito você deixa de fazer? Porque você só vai pagar, um benefício é agora, e o outro benefício vem daqui a muitos anos. Exatamente. Né? Então, enxergar isso é mais difícil. Mas a gente poderia aproveitar, deveria aproveitar esse momento onde as pessoas estão preocupadas com a saúde. Eu acho que esse susto que o Covid deu nas pessoas, assim, trouxe um pouco mais de alerta, né? Para as pessoas. Mas mesmo assim, ainda é muito irrisório, assim, o nível de consciência das pessoas. Eu atendo as pessoas com 80, 70 anos, 60, 70, 80. E é engraçado, doutor, assim, eu tenho o mesmo aluno com 70 anos, né? Um 70, outro 70. A diferença entre eles, nível de autonomia, de cognição, de força. Aí eu fico assim, gente, esse que está assim porque ele plantou lá e esse que está assim porque ele plantou o oposto. Exatamente. Mas assim, que bom que ele começou agora, porque também nunca é tarde. É engraçado que assim, chega um aluno para você com 80 anos, você pensa assim, não tem muito mais o que eu fazer, né? O cara está... Muito pelo contrário. É um cara que sentava apoiando nas pernas e hoje ele já senta que ele não vai cair tão fácil igual ele poderia cair, que é uma outra questão que a gente precisa falar. A queda, né? Às vezes nem tem tanta coisa assim, mas aí ele não tem esse nível de autonomia, não tem uma propriocepção, não tem uma função, não tem força mínima, básica. Queda, hospital, aí vira aquela bola de neve. Né? Tem aquela máxima que eles dizem que o idoso vai morrer ou de queda ou de diarreia. Então, chega a ser engraçado, mas é. E a queda é invariavelmente decorrente da perda de força muscular, né? Da perda de massa muscular, que a gente falou aqui da sarcopenia. O que é totalmente fisiológico. Exatamente. Vai acontecer, independente. Mas a gente tem outros estudos também mostrando que pessoas que se mantiveram ativas ao longo da vida, e eu atendi um paciente hoje, assim, é muito interessante, né? Porque eles falam lá, não, olha, o seu hormônio vai cair, isso aqui vai cair, mas é uma pessoa que se mantém ativa aos 80 anos. E ele tem um nível de testosterona mais alto do que a média da população jovem que a gente tem visto no dia a dia. Eu acho isso incrível. Plantou para colher. Exatamente. Então,
tem lá seus problemas cardíacos, que são alguns deles relacionados realmente à idade, né? A gente sabe que o processo de envelhecimento ele não é saudável, né? Envelhecer é adoecer com o passar do tempo, né? Houve até uma briga, o envelhecimento é doença, um monte de gente brigou, todo mundo já, mas abriu o caminho para também que o envelhecimento pudesse participar do orçamento de pesquisa e desenvolvimento das indústrias farmacêuticas, né, que despejam trilhões de dólares aí anualmente em pesquisa e desenvolvimento de produto para a terceira idade. E a gente começa a estar colhendo já alguns desses investimentos que já foram feitos no envelhecimento, né? E aí a gente volta a falar naquele negócio da informação, né? Aí duas coisas que é um ponto que eu queria chamar a atenção antes, que é a questão da formação do profissional de educação física. O profissional de educação física se enxerga, na maior parte das vezes, como profissional de estética, né? A maioria. Foi interessante agora na pandemia a gente ver eles falando que eram de saúde, porque a pandemia parou tudo, todo mundo que vai, mas não é agora que você vai conseguir mudar esse conceito do dia para a noite. Mas fez um barulho, pelo menos, na classe. Exatamente. Assim. Já que isso chamou a atenção das pessoas, mas a gente continua vendo um movimento, né, da atividade física muito voltado à estética. E aí complica um pouquinho essa informação. E aí fica tudo aquele negócio voltado sempre para emagrecimento, hipertrofia, e não é isso que as pessoas estão procurando. As pessoas querem viver bem, viver melhor. Aí a gente encaminha uma paciente saudável, a gente tem isso sempre, mas sedentária, e chega lá no profissional de educação física, dá aquela série de treino matadora, ela sente dor por 2 semanas e nunca mais volta na academia. Exatamente. Como é que a gente faz para quem que a gente, como é que a gente vai encaminhar esse paciente de volta, né? Eu acho que está lá na faculdade, né, o erro. Eu, assim, vou falar pela minha, né? A gente não teve esse olhar, assim, não, da área da educação física, porque, assim, na minha época, então, era muito esporte, né? O educador físico era muito voltado para o esporte. E não era nem muito, assim, estético, mas era muito esporte. E, cara, a gente tem um papel muito grandioso, assim, em promoção de saúde e prevenção de doenças, assim. Acho que o educador físico está em uma das classes mais importantes por esse motivo que a gente está falando, pelo contato direto. E se conseguir ser educador, né? Ser o coach de vida daquela pessoa. E aí acho importante também nós sermos exemplo. Isso é uma coisa que... Como é que você vai falar para a pessoa, né? Fazer exercício físico, se alimentar bem, dormir bem, se você mesmo não se cuida, né? Acho que parte... Eu me sinto responsável por ser uma pessoa cuidadosa com a minha saúde para eu poder ensinar. Não que eles tenham que se inspirar em mim, mas eu sou responsável por isso. E aí não sou eu que vou ser responsável por você. A responsabilidade é sua. Sim. Eu só posso te ensinar, né? Eu posso te educar, mas a responsabilidade é sua. Você que vai comer, ou você que vai ficar horas acordado, você que vai deixar de treinar, a responsabilidade é sua. Então, acho que tá lá na faculdade. E também, assim, por mais que você faça a faculdade, eu acho que hoje também cabe a você fazer uma especialização, sabe? Estudar, se posicionar, se conectar com outros profissionais da saúde. Eu falo para você, doutor, todas as vezes que a gente sentou para conversar, você me ensinou demais. Eu vejo que, assim, eu me identifico, sabe? No sentido de, assim, o que eu acredito, tem pessoas que também seguem na mesma linha. E aí, na hora que a gente vai falar hoje sobre envelhecimento saudável, vamos dizer assim, e você mostrar a importância do exercício físico nisso, demonstra mais ainda a minha admiração pelo seu trabalho, entendeu? Exatamente por um médico ver tal importância. A gente estava conversando, igual quando você chegou, eu falei, a gente estava falando de você, que a sua prescrição é sobre estilo de vida, né? Peraí, antes de você tomar seu remédio, mas você dorme bem, você se alimenta bem, você faz exercício físico. Então, é tão simples, mas por que tão difícil, né? Porque é a maior causa de morte no Brasil,
o estilo de vida inadequado? Por que isso é tão simples, é tão óbvio? Acho que está muito voltado ao comportamento. Eu não sei, é uma coisa que eu fico aqui, ó, matutando. E você falou do coach de vida, é uma coisa que eu também tentei estudar um pouco mais. Porque você sabe o melhor exercício para a pessoa, você sabe a melhor prescrição, mas ela não faz. E aí? Como é que nós vamos fazer para poder realmente fazer com que a pessoa ela tome essa iniciativa, crie essa consciência e seja realmente educada? Como é que nossos pais educam a gente com algumas outras coisas? Nós temos que educar essa população, né? Eu acho que é um pouco disso e é difícil, mas assim, não me falta vontade, energia e acredito demais que a gente pode sim fazer diferença na vida de milhares de pessoas, promovendo saúde através da educação. Um podcast desse, por exemplo, faz isso. Essa é a nossa ideia, né? É a nossa ideia realmente tentar mudar um pouquinho esse meio ambiente aqui onde a gente vive, tentando levar essa ideia de cuidado realmente, de orientar, né? A gente quer tentar trazer informação, né? E aí vai até dentro da sequência do que eu estava falando aqui em relação ao profissional de educação física. A gente falou sobre nutrição, é uma dificuldade muito grande da gente ter informação adequada sobre nutrição, porque você tem milhares, um monte de coisa Sim. de nutrição, mas ninguém faz o básico. Vamos comer comida de verdade, né? A gente desembalar menos, descascar mais. A gente pegava prescrições de profissionais de nutrição de 2, 3, 4 mil reais de suplementos e cápsulas e mais pó disso, pó daquilo outro, né? E como se fosse o pó mágico de perlim-pim-pim lá, que faz a pessoa mudar do dia para a noite. E isso não é verdade, né? Você não encontra isso. É o estilo de vida, de uma maneira geral, que vai fazer essa mudança. Né? E eu vou trazer um adendo assim, para a minha área. Há muitos anos atrás, eu era muito crítica, porque como eu sou profissional do movimento, eu sou um profissional de saúde, mas eu trabalho com movimento, você sabe. Eu era super crítica, assim, a pessoa tá fazendo abdominal errado. Eu ficava assim, nossa, agachou errado, tá fazendo tudo errado. Hoje, a minha cabeça assim, nossa, ela tá ali fazendo. Ela tá fazendo exercício físico, ótimo. Óbvio que ela pode fazer melhor, ela pode fazer uma execução melhor, mas ela tá ali fazendo o exercício físico dela, tá fazendo a atividade, tá ótimo. Sabe, é o simples. É o simples, pelo menos ela tá ali. Tá fazendo alguma coisa, tá ativa, tá se cuidando. E a alimentação é mais ou menos nessa linha. Você não precisa de 300 mil reais de suplemento. Você não precisa de investir. Não precisa. É o simples. Até porque para massa muscular, sem treinar, não adianta. Você pode tomar a proteína que você quiser. Sem treino não vai. Sem treino. Você pode tomar esteroide, você pode tomar o que você quiser. Sem treino não vai crescer. Não vai. Isso é uma coisa também que é engraçada. Se as pessoas acham... Tá, a pessoa tá musculosa e fala assim, mas ela tomou bomba. Tá, mas olha, ela treinou, tá? Exatamente. Com certeza ela treinou e treinou muito. E não só treinou, não. Ela se alimentou muito bem. Lá daquele jeito ali. Você não vem falar, tomou bomba. Não. Tudo bem, pode ter, mas... É aquela justificativa para justificar a minha falta, né? Olha, assim, não, é porque tomou bomba. Tá assim, não, é porque você não fez. É verdade. Você podia não ia estar igual a ele, você podia estar melhor que você está. Exatamente. Então a gente tem que trazer... eu acho que é isso que a gente precisa colocar nessa consciência. E aí dentro dessa linha a gente fica aí... É uma briga que acontece muito aí para a turma da estética, né? O que é melhor? Musculação ou aeróbico? Isso é uma dúvida. Isso é uma outra coisa que eu falo. Eu falo assim, cara, o melhor é aquele que você vai fazer com constância. O melhor é esse. Qual é a atividade física que você vai lá e você vai fazer com um pouco mais constância? Assim, constância que eu falo assim, ao mínimo e por um tempo, um longo tempo. Não, ok. Você pode falar a atividade que você quiser que eu vou fazer. Aí tudo bem. Mas assim... A melhor é aquela que você vai fazer com constância. Se você puder sentir um certo prazer na atividade que você está fazendo, melhor ainda. Agora, eu sou defensora do treino de força. Eu acho que todo mundo tem que puxar ferro, sabe? Mas se isso para você vai fazer você não ser ativo, não fazer exercício físico, para mim é detalhe. Vai fazer o que você tiver que fazer.
E assim, e caminhar, né? É tão acessível. Todo mundo pode fazer isso. Uma caminhada. É super acessível. Assim, dificilmente você vai falar assim, eu não gosto. Muito fisiológico, assim, você caminha. Pega, vai, tenta fazer esse momento ser um pouco mais gostoso. Talvez chama uma amiga. Talvez coloca um som legal. Ouve um podcast e vai fazendo. Tá ali. Hashtag tá pago, entendeu? Vai lá, faz. E faz o que você faz com constância. Para mim, o melhor exercício físico é esse. Realmente está feito o exercício, né? Feito é melhor que perfeito. Então, faça alguma coisa. Eu brinco sempre que qualquer movimento conta. Né? Todos os movimentos contam. Então, tem que fazer alguma coisa. Até mesmo assim, você foi no shopping. Sobe a escada. Às vezes, assim, parece idiota isso, mas, cara, lá na minha pós, eles bateram tanto nessa tecla, que é o estilo de vida. Por que ao invés de você não ir de elevador, não vai de escada? Hoje você não vai conseguir fazer seu treino? Cara, você tem que ir ali no supermercado. Vai andando, então, hoje. Você não vai ter tempo. Sabe, ajusta em pequenas coisas que vão fazer toda a diferença. Às vezes você vai fazer uma reunião, faz em pé. Entendeu? Sei lá, acho que são ajustes pequenos, assim, não precisa de mirabolar nada. Você não precisa ir na melhor academia, nem ter o melhor personal, apesar de que isso ajuda bastante. Mas é aquela história da diferença entre exercício físico e atividade física, né? Vamos falar isso para as pessoas, até para que elas entenderem o que é, né? Define para a gente o que é o exercício físico e atividade física. A atividade física são esses pequenos comportamentos, assim, né? De você caminhar com o seu cachorro, né? É você brincar com seu filho, é você fazer uma faxina. Isso você está fazendo uma atividade física, né? É você ter esse tipo de... Agora, já o exercício físico é uma coisa mais resistida, né? Uma coisa mais programada. Mas os dois contam muito. Estruturado, né? Você tem aquela programação específica, né? A gente fala assim, até então o que a gente tem de publicação de atividade científica é que o aeróbico era muito superior à musculação para a gente poder melhorar a mortalidade. Então a gente tem muitas publicações, inclusive uma delas ali que é muito importante. Passa a próxima lâmina, que até trouxe esse dado, que é a relação da capacidade aeróbica máxima com mortalidade, né? E aí a gente vê mortalidade por todas as causas, mortalidade por doença cardiovascular, por câncer e doença respiratória. Então, essa capacidade aeróbica máxima, né, que a gente faz a medida pelo VO2, ela é uma medida muito importante de saúde, inclusive é uma medida objetiva, né? Que passa o próximo. E aqui tem essa publicação, que é do American Heart Association, né, onde eles fizeram um levantamento científico aí de muitos trabalhos, e eles deram tanta importância a essa capacidade aeróbica máxima, né, que a gente mede pelo VO2, que ele sugere que ele seja um sinal vital. Mais recentemente a gente começa a ter uma série de publicações mostrando o papel da massa muscular, né, do maior volume de músculo, sobretudo na regulação de glicose, que é o principal fator de risco de doença cardiovascular, né, na regulação de vários tipos de câncer também. Então, é um negócio que a gente vê, olha, é mais outro, né? Mas eu sou da opinião que tem que ter os dois. Né? Os dois sempre. É o cenário perfeito, né? Pensar no cenário perfeito, os dois, sem dúvida. Engraçado que teve uma época, há uns anos atrás, assim, que tinha muita informação no Instagram falando assim, aeróbico não emagrece. Sério? É sério que você vai falar mal de uma atividade física porque ela não emagrece? Sabe? Como você tem coragem de falar que aeróbico é ruim, que não serve, sabe? Emagrecer é detalhe. É um benefício secundário, né? Embora ele tenha ali, a gente sabe que a obesidade possa ser um fator de risco importante para o diabetes e tudo, mas a gente sabe que magros, sedentários, morrem mais de infarto AVC
do que obesos que são É ativos. Tá, sim, agora entendi. Então, magros sedentários morrem mais de infarto e AVC do que obesos ativos. Legal. Então, atividade física está em primeiro lugar, né? Por isso que eu acho que ela é a mais importante de todas. É mais importante de todas. E aí, nesse contexto, né, a gente vem desde a década de 70, né, que se fala, não, fazer atividade aeróbica para doença cardiovascular, porque é a que mais mata no mundo, né? Então tem esse benefício aí da Teve atividade uma vez, aeróbica. nessa pós que eles colocaram cardiômetro que mostra, eu fiquei horrorizada. E eu fiquei comparando assim, o quanto que o Covid assustou as pessoas em nível de mortalidade. E elas não têm dimensão o tanto de gente que morre por causa de doença do coração. Todos os anos. Todos os anos. E assim, eu fiquei horrorizada. E assim, o Covid fez todo esse barulho, né? Porque foi uma coisa muito, né, ao mesmo tempo, assim, em curto tempo. Mas a quantidade de pessoas que morrem por doença cardiovascular é tão absurda quanto. Não sei se estou falando merda, mas não, é mais, né? Até, então, assim, a gente mostra que o infarto sozinho mata quase a mesma coisa que todos os tipos de câncer juntos. Né? Olha aí. Então, é uma doença com um potencial fatal muito grande. Muito grande. E que a atividade física muda dramaticamente a realidade, né, dessa doença. Né? E aí, nesse contexto aí das doenças cardiovasculares, né, sempre ficou naquele negócio também, era aeróbico. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, o cardiopata era proibido de fazer atividade de força, né? Hoje é mandatório, né? Como que obrigatório. Muda também, né? Como que muda, né? Também isso aí. E aí tem um dado interessante, porque os nossos colegas médicos, né, tem uma pesquisa do American Heart Association que eles falam que nos Estados Unidos quase 80% dos médicos não sabem nada sobre atividade física. Aqui, o professor Nabil Goraieb, que foi muito tempo presidente do departamento de cardiologia do esporte da SBC, ele dava um número mais escabroso. Ele falava assim, mais de 95% dos médicos sabiam absolutamente nada de atividade física, inclusive os cardiologistas. Como pode, né? Médico da doença, né? Então, sabe prescrever, né? Não se fala muito em mudar estilo de vida, né? Até porque a gente veio para um modelo de atenção à saúde que é muito voltado a plano de saúde e que acaba não tendo tempo para realmente fazer esse tipo de coisa, porque isso demanda mais tempo, né? E aí as pessoas acabaram perdendo, né? E aí a gente volta da necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, né? Essa interação que a gente consegue fazer no dia a dia. Seria perfeito, né? E essa relação assim da prevenção no impacto financeiro do país também é absurdo, né? Porque o que se gasta com doença, pessoas doentes, não precisaria, só educando, fazendo exercício físico, melhorando o estilo de vida, né? A gente sabe pequenos treinamentos, né? Tem uma publicação, né, muito antiga, né, mostrando lá pequeno exercício isométrico com as mãos, aquelas molinhas, né? Você lembra daquela molinha de puxar? Aquilo você faz um treinamento isométrico com aquilo lá, é capaz de reduzir a pressão arterial, a gente consegue tirar 1 ou 2 medicamentos. Por que a gente não usa isso? Né? E eu estou ali essa semana discutindo, eu estou atrás aí do aplicativo realmente para o paciente poder usar e a gente começar a distribuir isso, porque assim, tem um monte de paciente usando aí 3, 4 medicações de hipertensão que a gente consegue tirar. Se eu conseguir tirar uma, já é uma vitória muito grande, né? Exatamente. E até porque a gente sabe, mais uma vez, a atividade física em relação à hipertensão arterial, na diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, exercício, na diretriz de hipertensão arterial, né? Exercício vem antes do remédio. Então, o remédio, a gente sabe que durante a atividade física a pressão sistólica sobe, a diastólica cai. E depois da atividade física, a sistólica cai
E ela pode permanecer mais baixa por até 6 horas após o exercício, a depender da intensidade e do tempo de duração do exercício. Então, o exercício por si só já impacta muito na pressão arterial média do paciente. Ele já baixa a pressão. Então, é fundamental a gente ter o exercício como aliado aí para controle da hipertensão arterial. Exatamente. Eu sou fã de carteirinha. Né? Outra coisa, né, me lembro muito você pegando no pé da gente, que era a relação do sono, né? E a gente tem visto agora também um número grande de publicações mostrando que a atividade física melhora o sono. O que a atividade física não melhora? É isso que eu quero saber. O exercício de força melhora mais do que o aeróbico. Esse dado aí é interessante, não sabia. Então, é mais uma coisa para a gente aplicar e colocar. Um pilar, assim, extremamente importante em promoção e prevenção de saúde é o sono, né? Exato. E o que a gente negligencia demais. Às vezes o problema está ali. Só a pessoa dormir. E aí é aquela história, as pessoas que estão ansiosas, né? Não conseguem se desligar. E aí estão com dificuldade de dormir. Tá? E o exercício físico, mais uma vez, sendo extremamente importante. Mas o sono é uma coisa que muitas das vezes a gente negligencia, assim. Eu vejo claramente, assim, entre os meus atletas o quanto que eles não dão atenção igual deveria dar. Porque, assim, a pessoa que está ali comigo, ela já está fazendo exercício físico, ela já até se suplementa com Mayara, e ela até se alimenta bem. Aí ela não tem dimensão da importância do sono para qualquer resultado que ela queira. Até mesmo se ela quiser ganhar massa muscular, se ela quer emagrecer, se ela quer ter mais saúde e longevidade, o sono é um pilar importantíssimo. Acho que os pilares são exercício físico, né? Sono. Fala assim, a gente tem algumas condições biológicas, né? Atividade física, sono, alimentação. Né? E bem-estar. O social também, né? Assim, a gente coloca ali, para mim, hoje eu coloco já dentro da condição biológica, que é a saúde mental, né? A saúde mental. Fundamental, né? Exatamente. Então, ter essa saúde mental, inclusive a gente sabe que a atividade física melhora a saúde mental, e você precisa estar bem do ponto de vista mental, até para poder ter disposição para fazer exercício, né? E uma coisa interessante, Tainara, é que a gente vê muita gente chega lá querendo hormônio, né? E não, porque eu não ganho massa muscular, porque meu hormônio está ruim e tal, mas assim, quantas horas você dorme por dia? Não, o sono é péssimo. Ronca. Tá, vamos corrigir o sono primeiro, para depois a gente pensar. Vamos tratar primeiro a causa, né? E a gente vê colegas aí que entram, não, toma aqui o hormônio, mas esquece a causa e ele fica ali dependendo daquele medicamento. Porque uma hora a conta vai chegar. Não vai resolver o problema. Não resolve de verdade, né? É muito momentâneo. Sempre fazendo alguma... É igual o exercício físico, você tá lá, né? Aí você tem que ir de leve, vai evoluindo aos poucos, vai criando mobilidade, vai criando estabilidade, vai criando padrão de movimento, para depois você performar. Mas não, é chato. Vou colocar o meu aluno para respirar primeiro, né? Deita, respira, ativa a musculatura interna do abdômen. Não, é chato, não vou ter resultado aqui. Eu quero agachar, eu quero ter resultado rápido. Só que aí vai chegar uma hora que o que vai acontecer? Ou você não evolui porque você não fez a base, ou você vai se machucar, né? É isso que eu queria que você falasse, né? Como é que seria um programa de atividade física bem estruturado? Uma pessoa é absolutamente sedentária, chegou lá, está com déficit de equilíbrio, ele não consegue sair do chão sem apoiar em pelo menos 5 pontos ao longo do levantamento, né? Para sentar, precisa sentar apoiado. Como é que a gente estrutura uma atividade física para uma pessoa que tem que começar lá do zero? Eu acho que o mais importante de tudo é a avaliação. Você avaliar aonde ela está.
Né? Quem é essa pessoa? Né? Qual é a disfunção que ela tem que a gente precisa primeiro corrigir para depois evoluir? Então, eu acho que assim, a avaliação é a parte principal. A avaliação tanto do estilo de vida, né? Tanto de qual é a atividade que ela gosta, né? Para poder adaptar e prescrever em cima disso, e tanto quanto de função. Né? Ela tem a falta de mobilidade, falta de equilíbrio, falta de estabilidade, falta de força. O que é que ela precisa? Da onde que ela vai começar? E aí a gente prescreve em cima disso. Mas o que eu acredito muito é que 100% precisa fortalecer o core, o centro, o centro do corpo. O centro do corpo nada mais é do que seu abdômen ali, aquela área, né, do abdômen, coluna, glúteo. Aquela área ela tem que ser forte antes de qualquer outra área ser forte, porque é a base. E aí dali você vai evoluindo para as outras atividades. Mas como você treina um core num agachamento? Você consegue treinar, você não precisa fazer abdominal para treinar o core, né? Uhum. Então, assim, a base, na minha opinião, o início de tudo é uma avaliação. E aí a gente tem as disfunções que são muito comuns, assim. Eu não sei se tem no seu consultório assim, uma queixa muito comum, né? Você geralmente tem aquelas pessoas que geralmente tem aquela disfunção. E isso acontece também na atividade física, né? A maioria tem dor na coluna. Sim. Por fraqueza de abdômen, por postura inadequada, a maioria. Então, assim, a gente também tem algumas dores que são muito comuns que a gente pode se basear nisso. O aluno chega, eu já meio que sei, assim, que ele vai... Só dele estar na minha frente, eu já sei. Se ele tem um ombro muito protuso, se ele tem a barriga muito solta, se ele tem uma hiperlordose. Então, já sei que dali, só do comportamento dele ali, de andar, você vê, sabe? Então, acho que a avaliação ela é muito importante, muito importante. Mais do que a periodização, que é o que a gente aprende demais na faculdade, né? Periodizar. Não funciona periodização, na minha opinião, tá? Para mim, periodização funciona para atleta. Sim. Para atleta. Para o meu aluno não funciona, porque ele dormiu mal, ele não está afim hoje, ou ele está com dor. Aí você fez toda uma periodização. É lógico que assim, o basiquinho, né? Você tem que periodizar, mas eu falo assim, os ciclos não funcionam. Esses ciclos invariavelmente não levam em consideração isso, né? A alimentação ruim, o sono ruim, o estresse, brigou em casa, o trabalho foi ruim, e aí ele chega lá, não tô bem. Aí você dá aquele treino intenso para ele sai te xingando, fica mais 2, 3 dias sem voltar para treinar, né? Ou o contrário, né? Tem gente que treina e extravasa. Então tem isso também, né? Como que cada um reage. Pode servir para isso, Porque tem isso, tem aluno que... E tem aluno que chega lá, você dá um estímulo de treino leve, intenso, ele começa a bocejar. Bocejar. Você vê que assim, sai de um sistema para o outro, né? Ele tá entrando naquela produção de CO2 muito intensa, né, que ele tá... Muito louco, assim, é muito legal, assim. Mas para mim, o início sedentário, ele tem que respeitar a situação dele. Acho importante ele entender que ele é sedentário, avaliar em cima disso e construindo 1% melhor cada dia, sabe? Respeitar esse processo, o processo é importantíssimo. E entender que é pro resto da vida. Hoje minha aluna falou assim, mas de novo esse exercício? Eu falei, você está enjoado, minha filha, você vai fazer pro resto da vida. Não precisa ser esse, mas assim, é pro resto da vida. Você não pode enjoar de uma coisa que você vai ter que fazer pro resto da vida, não tem jeito. Você não vai ter que escovar o dente pro resto da vida? Sim. Ou você vai ficar... Você não vai escovar o dente mais. Tem que fazer, saco escovar o dente. Faz exercício físico, mesma coisa. Ou você pode preferir tomar remédio. Uma cirurgia. Exatamente. Só Jesus. E pior que tem gente que prefere, né? Porque aquele que é o atalho, o caminho mais curto. Mas uma hora vai ter que fazer. Você pode até querer o caminho mais curto, você pode ir por ele, mas uma hora. Você fazer, não tem jeito. Né? Outra briga que é comum nessa área, né? E a briga do cardiologista com o profissional de educação física, quase sempre, né? Sobretudo aquele que não é da área do exercício. Né? Exercício de alta intensidade ou baixa intensidade.
O alta intensidade é para pouquíssimos, né? A gente tem assim, aquele negócio, não não de performance, alta performance, mas assim, correr ou andar, Uhum. né? HIIT ou treino tranquilo. Uhum. Eu acho isso engraçado também, porque assim, às vezes tem um aluno meu que falou assim, meu médico falou que eu tenho que fazer HIIT. Se você não tem nem força no seu abdômen vai fazer HIIT, vamos fazer força no seu abdômen. Sabe, você não consegue nem caminhar por 1 hora, você vai fazer HIIT? Não é HIIT agora, sabe? HIIT, você nem tem condicionamento físico para fazer HIIT. A maioria não tem. Porque não vai conseguir. Vai ter aquela fadiga periférica, né, absurda antes mesmo de entrar naquele processo do HIIT mesmo. Não é verdade? Não, mais do que isso, né? Ele começa a usar muito a musculatura acessória ali por uma série de mecanismos fisiológicos que acaba levando a movimentos errados, né? Vai levar a movimento errado. Muito. E aí lesão. Lesão. Afasta do exercício. Lesão, afasta do exercício, né, amigo? Lesão, afasta do exercício é desse jeito. E assim, poxa, é triste, porque... E também assim, é a falta da... Isso é uma boa periodização, né? De você não machucar. Mas acontece. Só que assim, você machucou, você não precisa parar. Tem tanta coisa que você pode fazer, sabe? Tem tanto exercício que você pode fazer sem aquilo ali que você se machucou. Agora, correr é um negócio que, às vezes, eu fico triste de falar para um aluno meu, eu não queria que você corresse. Sabe? Você não tem estabilidade, você não tem joelho para correr. Aí, esse é um ponto bacana, né? A gente fala que assim, o pessoal chegava lá, não, eu quero HIIT, né? Vamos fazer um treino, mas assim, olha, quer saber a zona, vou fazer um HIIT, mas você não sabe nem andar no plano, imagina eu correr. Né, que você está falando, mas vai correr sem estabilidade. Aí corre tudo errado. Realmente. E aí depois afasta da musculação, afasta de tudo. Faz de tudo, larga, porque machucou. E isso aí é um ciclo muito comum. É muito comum. E é o meu público, né? É o público da lesão, é o público que se machucou, que odeia fazer exercício físico. Mas assim, eu acho que ali, por eu estar do lado, acaba que, querendo ou não, faz com que a pessoa não abandone, né? E evolua. Mas quem não tem esse tipo de cuidado, é difícil. É difícil. Eu acho que assim, o lema é: o básico funciona. Faz o básico que ele vai funcionar. O básico ele vai funcionar, sem dúvida. O básico com constância, você melhorando 1% melhor a cada dia, evoluindo aos poucos, no final das contas, lá, quando você tiver 70, 80 anos, cara, você vai colher. Você vai colher com certeza. Valeu a pena e funcionou. Isso é importante. Tem que funcionar para chegar bem, né? Em determinada fase da vida. Porque se for para ficar mal... E tem isso também, né? A galera que treina demais hoje e paga o preço lá na frente, tá? Esse é o negócio. Porque assim, a gente vê atleta de alto rendimento, o pessoal sempre confundiu isso, né? Não, atleta é saudável. Não, atleta não é saudável. Atleta de alto rendimento é o oposto da saúde. Né? Esse pessoal, a gente olha na última Olimpíada aí, assim, a da seleção olímpica, a gente vai ter uns 4 ali que já foram operados mais de 2 vezes. Né? Então, assim, isso não é saúde. Não é. Então, a gente faz para evitar e ficar longe do hospital. Né? A gente tem que ficar longe do serviço médico de tratamento, tomar remédio, cirurgia. Essa é a ideia. Né? Eu lembro que quando eu fui jogar lá fora, eu vivi uma vida de atleta, né? E treinava como atleta. Eu tinha 17 anos. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu fazia uns exercícios que, cara, eu não passaria nunca para uma menina de 17 anos. E aí hoje eu pago o preço, entendeu? A minha coluna é o que é por causa dos meus treinamentos quando eu era mais jovem, assim, 17, 18 anos. Hoje eu pago o preço por isso. Mas, na época, você acha que eu ia pensar,
Porque lá naquela época eu estava mais forte, eu estava mais potente, eu estava performando, melhorava meu rendimento. Para o esporte em si, para aquele momento ali, funcionou, resolveu. Mas hoje eu pago preço. Se eu tivesse seguido aquilo ali, daqui 20, 30, 40 anos, a conta pesa. E aí eu vejo com frequência, só em exercícios de altíssima intensidade, diz o CrossFit e tudo. Uma que assim, esse exercício de altíssima intensidade é para poucos, né? Isso é para menos de 2% da população. Eu falo isso. Eu adoro o esporte, eu acho o CrossFit incrível. Eu acho um esporte incrível. Mas é para poucos. É para poucos. E aí, nessa história, a gente vê porque vai fazer atividade física, ainda vai ver mais, mas as articulações vão envelhecer muito, muito antes do tempo, né? Exatamente. E a vida útil do corpo reduz, né? Reduz demais. Você está falando aí do seu corpo, a coluna acaba sofrendo. E a coluna é um negócio, e fora a postura, né? Hoje muito tempo trabalhando. É demais. Pois é isso. Já matamos exercício, é vida, é essencial, é extremamente importante para você viver melhor hoje e daqui a muitos anos, né? Então, exercício físico é a base, né, doutor? Tainara, se você quisesse deixar uma mensagem para todo mundo hoje, todo mundo vai te ouvir hoje, o que você deixaria? Nossa Senhora! Eu acho que a mensagem que eu deixaria é que o básico, ele funciona. E o básico tá entre alguns pilares da saúde, que é, para mim, o primordial, exercício físico. Alimentação saudável, de comida de verdade, né? Comer pouco, de tudo um pouco, sabe? Sem exageros. Cuidar do sono e viver os laços, sabe? Entre a família. Eu acho que isso é muito importante também. A gente precisa falar disso para falar de saúde, sabe? Se voltar mais para dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Ter esse cuidado que é tão importante. Acho que isso vai te fazer viver melhor, viver com mais qualidade. Você vai envelhecer com muito mais autonomia, felicidade, saúde, qualidade de vida, bem-estar. Então, acho que é a gente voltar para o básico, sem mirabolar nada, sabe? Eu acho que é o simples. Eu acho que é isso que a gente precisa na era da informação, da tecnologia. Faz o básico. Acho que é isso. Bacana. Não é isso que você falou da família, de voltar para os amigos, para os momentos. Eu falei no anterior aqui, né? Tem lá na página do Cuidados no Envelhecimento, tem um vídeo que é da pesquisa, da pesquisa científica mais longa já feita no mundo, né? Que foi feita em Massachusetts, e eles acompanharam uma população aí por muitos anos e faziam várias entrevistas ao longo do ano, e eles viram que a coisa mais importante para a pessoa viver bem, melhor, não estava relacionado a colesterol, a pressão arterial, ao diabetes, nada disso. Era como ele vivia com as pessoas com que ele convivia, no trabalho, na família, a uma determinada época da vida, que no estudo foi aos 50 anos de idade. Essas pessoas tiveram mais sucesso, foram mais felizes, sem viveram dúvidas. muito mais. É a base, né? É a base. Né? E aí, uma pergunta que eu faço sempre aqui, no final. Quantos anos você quer viver, Tainara? Até quando Deus me permitir, tá? Eu tava brincando assim que não queria sofrer, sabe? Não queria ter um envelhecimento sofrido. E para isso estou plantando hoje, estou cuidando. Mas eu quero viver o máximo que eu puder. Eu acho que eu seria aquela vovozinha dos 100 anos, sabe? Que ia passar um batom ainda. Eu acho que eu ia ser essa pessoa.
de, sei lá, 100, 110 e ser referência, assim, ser leve, sabe? Ser aquela pessoa com 100 anos e não tá ali, tipo, sofrida com a vida, reclamando, sabe? Aquela velha rabugenta, não quero. E nem vou. Mas para isso eu preciso cuidar, né, hoje. Então, acho que até quando Deus me permitir, mas se me permitir 100, 110, 120, eu tô aí. Isso aí. Essa é a nossa mensagem aqui, né? Vamos ver mais. Vamos ver mais e melhor. Não é à toa que o CT chama CT Viva Melhor, tá vendo? Isso, exatamente. Né, Tainara, deixa aí o seu contato, onde é que as pessoas podem te achar, seu Instagram. Meu Instagram é Tainara_Fumieri. O do CT é CT_Viva Melhor. A gente dá algumas dicas legais lá. No meu eu falo um pouco mais de função, de movimento. E do CT eu falo mais de estilo de vida. A gente está aqui na Praia da Costa, na 15 de novembro. Se você precisar dos meus cuidados, sem dúvida estarei de portas abertas e braços abertos para cuidar de quem precisa. Para mim, eu não meço esforços para fazer o meu trabalho e seguir o meu propósito. É um pouco de propósito de vida mesmo. Acho que por isso que eu tenho isso tão forte dentro de mim, sabe? Legal. Parabéns. Obrigada. Né? E para quem for procurar a Tainara, com certeza vão estar muito bem cuidados. Obrigada. Tá, gente, a gente fica por aqui hoje, tá? Saudações aí para vocês, né? Não se esqueçam ali de seguir o canal, né? Ativar o sininho para receber os novos vídeos que vão chegando, tá? E até a próxima semana. Tchauzinho.